O programa FCN Train 1, programa 2, esse programa aqui, treina um Fully Connected Network para segmentar elipses e retângulos ruidosos. A estrutura da rede está mostrada na figura 7 aqui, que consiste, faz o Conv 2D com strides 2, né? Então faz uma convolução com strides 2, isso diminui a resolução por 2, né? Aí depois tem uma camada de dropout aqui para diminuir o overfitting, né? Depois tem um outro Conv 2D com strides 2, né? Que vai diminuir resolução por 2 novamente. Tem um outro dropout, tem um outro Conv 2D com strides 2, né? Então aqui no começo o tamanho da imagem era 32 por 32. Depois de passar por esse Conv 2D, nós teremos imagens 16 por 16. Depois de outro Conv 2D, temos imagens 8 por 8. Outro Conv 2D, aí nós temos imagem 4 por 4. Cada um desses 16 pixels, ele deve ter, né, provavelmente deve ter chegado à conclusão, né, de se o pixel está na região dentro do retângulo ou do elipse, né, ou está fora, né? Aqui, agora tem essa parte é parte de upsampling, né? Então faz conv 2D transposta, né? Com strides 2, aí aumenta a resolução para 8 por 8, outro conv 2D transposta, aumenta a resolução mais para 16 por 16, e outro conv 2D transposta com strides 2, né? Aí faz saída ficar 32 por 32, tá? Vocês lembram que o Conv 2D, filtro convolucional, a saída era menor do que a entrada, né? Quando fizemos o MNIST, né? Aí, colocando padding é igual a 100, aí ele considera, aí faz a saída ser igual à entrada. Só que como é padding 100, né? Com strides 2, então o que é 32 por 32 vira exatamente 16 por 16. Se o padding não fosse 100, fosse valid, né? Se você não diz nada, trabalha com padding valid. Aí a saída poderia ser, possivelmente seria menor do que 16 por 16, né? Mas para dar exatamente 16 por 16, estamos pedindo para fazer padding 100. Fazendo padding 100, a imagem de saída, a imagem de entrada teria mesmo tamanho se os strides fosse 1, né? Agora, como os strides é 2, a saída tem exatamente a mesma metade da resolução da entrada, certo? Tá, então esta é a estrutura da rede, né? Que é exatamente isso que está aqui. Você vai diminuindo a resolução, né? E aqui estamos diminuindo a resolução usando a Conv 2D com strides 2. Nós não fazemos o max pooling, né? E aumentamos a resolução usando o Conv 2D transposta também com strides 2, certo? Depois de treinar 1000 épocas, né? Aqui, depois de no final do treino, a gente obtém perda de treino, está calculada usando mean square error, né? Mean squared error, dá 0,009, né? Então 0,01 mais ou menos, né? Perda de treino e as perdas de validação e de teste, que é o que interessa, né? Dá 0,016 usando mean square error, né? Tá? E a entrada, né, estando entre 0 e mais 1. Aqui no programa, né, nós temos essa função aqui, ler CSV, né, que lê, que ele lê aquele arquivo CSV, né, onde tem os nomes das imagens, né, e aí, ele lê as próprias imagens, converte para matrizes, né, e devolve
o tensor de matrizes, aqui, a x e a y, tá? Então eu estou chamando aqui ler CSV para ler imagens de treino, imagens de validação e as imagens de teste aqui, tá? Opa, imagens de teste aqui. Aqui está definida a função ler CSV, né? E aqui usa essa função ler CSV para ler todas as imagens de treino, validação e teste, tá? Aí aparece aqui o modelo, aqui estamos construindo o modelo, né? Tá? Aqui imprime a estrutura da rede, né? São essas impressões que estão aqui embaixo, né? Aqui nós vamos usar o otimizador ADA, tá? Com Learning Rate 0,001, né? Que é o Learning Rate default dele, né? Aí compilamos o modelo que descrevemos lá em cima, usando o otimizador ADA que definimos aqui, e perda mean squared error, tá? E aí aqui faz o treino treino da rede, né? Usando AX, AY para treinar, né? Usando VX, VY para calcular erro de validação durante o treino, né? Tá? Apesar que isso aqui nem precisaria aqui, né? Que a gente não está usando para nada. Usamos batch size, quanto que é batch size? 20, né? Fazemos 20, né? 1000 épocas, né? Tá certo? E no final imprimimos aqui as perdas de treino, validação e teste, e gravamos o modelo de rede obtida com esse nome, fcn1.h5. Fazendo isso, né, com essa rede, nós obtemos as saídas aqui listadas aqui nas colunas C e D. Manda segmentar aqui elipse, a gente obteve elipse meio retangular aqui, ele tende para retângulo, né? Se a gente pede para segmentar retângulo, aí o programa ele gera um retângulo, só que retângulo elipsoidal, né? Se a gente pede para segmentar elipse, a gente obtém um elipse ligeiramente tendendo para o retangular, tá? E se a gente pede para segmentar retângulo, a gente obtém retângulo elipsoidal, certo? E isso por quê? Por que que o segmentando elipse vira meio retângulo e segmentando retângulo vira meio elipsoide? É que a nossa rede, né? Na hora de fazer upsampling, as camadas que aumentam a resolução, eles só enxergam a saída da resolução mais baixa. Então você tem imagem de resolução 4x4, olhando só a imagem 4x4, tem que gerar imagem 8x8, certo? Isso sem saber se a imagem original que você está tentando segmentar é elipse ou retângulo. Então, o que dá para fazer? Olhando imagem 4x4, não tem como descobrir se o que está representado lá é elipse ou retângulo. Então, faz alguma coisa no meio do caminho, que não é nem retângulo nem elipse. Aí, porque é isso que dá menor erro, que é o que ele está gerando aqui. Como não tem como descobrir olhando na imagem de baixa resolução, né? Nas imagens de baixa resolução, se o que tem ali você tem que aumentar a resolução para elipse ou retângulo, aí a rede resolveu fazer alguma coisa no meio do caminho entre retângulo e elipse. Tá? Então aqui retângulo fica aparecendo elipse e elipse fica aparecendo retângulo. Tá? Aí isso não tem como resolver esse problema, né? Se para fazer aumentar a resolução, você só enxerga a resolução mais baixa. Não tem o que fazer, tá? Porque falta informação para aumentar a resolução, né, da forma correta. Aqui esse programa aqui, né? Esse programa, o FCN-Pred, ele é o programa usado para fazer predição, quer dizer, para gerar estas imagens, né, a partir desta imagem de entrada. Aqui eu deixo um exercício opcional para vocês resolverem, né? Então, toda a rede neural composta somente por camadas convolucionais. Então, a nossa
rede chama-se Fully Convolutional Network. Que é? Porque é completamente convolucional. Significa que essa rede, né, que construímos aqui, todas as camadas são convolucionais aqui. Não tem camada densa, que é convolução, convolução, o dropout não conta, né? Convolução, 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 convolução transposta, convolução transposta, convolução transposta, então todo mundo é convolução, tá? Aí toda a rede neural que só tem camadas convolucionais, que não tem, principalmente não tem camadas densas, né? Aí ela tem uma propriedade interessante. A rede consegue processar imagens de entrada de qualquer tamanho sem a necessidade de redimensionar. Então a gente rodamos o programa, né, esse programa 2, né, o FCN Train 1, né, aí ele gerou a rede FCN1.H5. Nós podemos pegar essa rede treinada FCN1.H5, né? Peraí, deixa eu ver isso, né? Tá. E podemos mandar segmentar imagens 32 por 32, né? Que é o que para qual ela foi treinada. Mas se você fornecer uma imagem maior que 32 por 32, qualquer tamanho, por exemplo, 80 por 120, pode ser, sei lá, aqui poderia ser 200 por 300, qualquer um, tá? Ele vai conseguir processar essas imagens maiores que 32 por 32 sem problema nenhum, tá? Aí isso você vai ter que modificar um pouquinho aqui o programa FCN-Pred, né? Porque esse FCN-Pred ele foi feito para processar imagens exatamente 32 por 32. Mas você mudando um pouquinho esse programa de FCN-Pred 1, né? Aí você consegue continuar usando o modelo, a rede treinada para 32 por 32 para processar imagens maiores. Por exemplo, você poderia até dar uma imagem maior com vários retângulos e elipses, né? Que ele funcionaria, tá certo? Aí a pergunta aqui é por que isso é possível? Por que você pode fornecer imagem maior que ele vai continuar funcionando? E a pergunta aqui, faça alterações aqui nesse programa 3 para que ela possa processar também imagens entradas maiores que 32 por 32, tá bom? Então isso aqui é um exercício interessante porque toda a rede neural completamente convolucional tem essa característica de que você treina em imagens pequenas, 32 por 32, né? Aí você pode aplicar ela em imagens de qualquer tamanho, sem a necessidade de pegar imagem grande e redimensionar para 32 por 32, tá?